Carolina chega à mansão dos Rivas sem saber que por trás de seus portões imponentes se escondem mistérios inquietantes. Pequenos sinais, conversas e um corredor proibido começam a revelar que nem tudo é o que parece. Um segredo sombrio, enterrado no passado da família, ameaça vir à tona, colocando todos em perigo. Agora Carolina precisa decidir até onde está disposta a ir para proteger as gêmeas e desvendar a verdade. O sol mal havia nascido quando Carolina pisou pela primeira vez na luxuosa Avenida das Magnólias, em Guadalajara. Com uma mala surrada em uma mão e um endereço anotado em um pedaço de papel amassado na outra, ela caminhava lentamente, seus olhos arregalados absorvendo cada detalhe das mansões imponentes que se erguiam de ambos os lados da rua. O contraste com sua vida anterior era gritante, quase surreal. Carolina, uma jovem de 25 anos vinda do interior de Minas Gerais, carregava consigo não apenas seus pertences, mas também sonhos e esperanças de uma vida melhor. Filha de agricultores, ela cresceu em meio à simplicidade e ao trabalho duro. Desde cedo, aprendeu o valor da perseverança e do cuidado com os outros, qualidades que a levaram a buscar uma oportunidade como babá em uma cidade grande e desconhecida. Conforme se aproximava do número 1080, seu coração acelerava. A mansão dos Rivas, sua nova casa e local de trabalho, era de tirar o fôlego. Um portão de ferro forjado se abriu silenciosamente, revelando um jardim meticulosamente cuidado, com fontes murmurantes e flores exóticas. Carolina respirou fundo, ajeitou sua roupa simples e caminhou pelo caminho de pedras até a imponente porta de entrada. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu revelando uma mulher elegante de meia-idade com um sorriso caloroso. "Você deve ser Carolina", disse ela estendendo a mão. "Sou Beatriz Rivas, bem-vinda à nossa casa." Carolina sorriu timidamente, apertando a mão de Beatriz. "Muito obrigada, senhora Rivas. É um prazer conhecê-la." Beatriz guiou Carolina para dentro e a jovem babá ficou momentaneamente sem palavras. O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior, com seu pé direito alto, escadaria de mármore e obras de arte que pareciam valer mais do que tudo que Carolina já possuíra na vida. "Venha", disse Beatriz, conduzindo-a através de um longo corredor. "Vou te apresentar as meninas. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos." Elas chegaram a uma espaçosa sala de brinquedos, onde duas meninas idênticas, de aproximadamente 6 anos, brincavam animadamente. Ao ver Beatriz e Carolina, elas pararam imediatamente, seus olhares curiosos fixos na recém-chegada. "Sofia, Silvia", Beatriz chamou suavemente. "Esta é Carolina. Ela será a nova babá de vocês." As gêmeas se levantaram em uníssono, aproximando-se cautelosamente. Carolina se agachou para ficar na altura delas, sorrindo gentilmente. "Olá, meninas. Estou muito feliz em conhecê-las." Sofia, a mais extrovertida das duas, deu um passo à frente. "Você vai brincar com a gente?" Carolina assentiu, seu sorriso se alargando. "Claro que sim. Vamos nos divertir muito juntas." Silvia, a mais tímida, escondeu-se parcialmente atrás da irmã, mas seus olhos brilhavam de curiosidade. Carolina estendeu a mão suavemente. "Está tudo bem, Silvia. Podemos ir devagar no seu tempo." Beatriz observava a interação com aprovação. "Tenho certeza de que vocês três se darão muito bem. Carolina, por que não passa um tempo com as meninas enquanto eu preparo seu quarto?" Carolina assentiu, grata pela oportunidade de começar a construir um vínculo com as crianças. Enquanto Beatriz saía, ela se voltou para as gêmeas. "Então, o que vocês gostam de brincar?" As próximas horas passaram voando. Carolina se viu imersa em um mundo de bonecas, quebra-cabeças e histórias inventadas. Para sua surpresa, até mesmo a tímida Silvia começou a se abrir, rindo e participando ativamente das brincadeiras. À medida que o dia avançava, Carolina começou a sentir uma conexão especial com as meninas. Havia algo na inocência e na alegria delas que tocava profundamente seu coração. Era como se, de alguma forma, elas preenchessem um vazio que ela nem sabia que existia.
Quando Beatriz retornou, encontrou as três sentadas no chão, rodeadas por brinquedos, rindo de uma história que Carolina contava. A cena a fez sorrir, reafirmando sua decisão de contratar a jovem. "Parece que vocês já estão se dando muito bem", comentou Beatriz. "Carolina, que tal eu te mostrar o resto da casa e seu quarto?" Carolina se levantou, prometendo às meninas que voltaria logo. Enquanto seguia Beatriz pelos corredores da mansão, não pôde deixar de notar os detalhes luxuosos. Os quadros que pareciam obras-primas, os tapetes persas, os móveis antigos que exalavam história e riqueza. "Este será seu quarto", anunciou Beatriz abrindo uma porta. Carolina ficou boquiaberta. O cômodo era maior que toda a casa onde crescera, com uma cama king size, uma escrivaninha elegante e uma vista deslumbrante do jardim. É maravilhoso", balbuciou Carolina, mal acreditando que aquilo seria seu espaço. Beatriz sorriu, satisfeita com a reação. "Fico feliz que tenha gostado. Queremos que se sinta em casa aqui, Carolina. Você é parte da família agora." Aquelas palavras tocaram Carolina profundamente. Parte da família. Era algo que ela nunca esperara ouvir em um lugar como aquele. Lágrimas de gratidão brotaram em seus olhos, mas ela as conteve, determinada a mostrar sua força e profissionalismo. "Muito obrigada, senhora Rivas. Prometo que farei o meu melhor para cuidar das meninas e honrar a confiança que estão depositando em mim." Beatriz assentiu, sua expressão se tornando mais séria. "Tenho certeza que sim, Carolina. As meninas são nossa maior alegria e tesouro. Confio que você as protegerá como se fossem suas." Havia algo na voz de Beatriz, uma nota de preocupação, talvez, que Carolina não conseguiu decifrar completamente, mas antes que pudesse refletir sobre isso, Beatriz mudou de assunto, começando a explicar a rotina da casa e as responsabilidades de Carolina. À medida que a noite caía, Carolina se encontrou sozinha em seu novo quarto, refletindo sobre o turbilhão de eventos do dia. Do outro lado da janela, a mansão e seus jardins pareciam um conto de fadas sob o luar. No entanto, enquanto observava as sombras dançarem entre as árvores, Carolina não pôde evitar a sensação de que havia mais naquela casa do que os olhos podiam ver. Com um suspiro, ela se afastou da janela e começou a desfazer as malas. Amanhã seria um novo dia, o começo de sua nova vida. E enquanto o sono a envolvia, Carolina sorriu, ansiosa pelas aventuras que o futuro reservava, sem imaginar os desafios e segredos que a mansão dos Rivas guardava em suas paredes silenciosas. Os dias se transformaram em semanas, e Carolina se adaptava cada vez mais à rotina da mansão dos Rivas. As manhãs eram preenchidas com o riso das gêmeas durante o café da manhã, seguidas por sessões de estudo em casa e brincadeiras no imenso jardim. As tardes eram dedicadas a passeios pelo bairro ou visitas ao parque local, sempre sob o olhar atento e carinhoso de Carolina. No entanto, à medida que se familiarizava com a dinâmica da casa, Carolina começou a notar pequenos detalhes que pareciam fora de lugar no aparente conto de fadas em que vivia. Conversas abruptamente interrompidas quando ela entrava em um cômodo, olhares tensos trocados entre Beatriz e seu marido, Alberto, e telefonemas misteriosos no meio da noite. Numa tarde particularmente quente, enquanto as meninas cochilavam após o almoço, Carolina decidiu explorar um pouco mais a mansão. Seus passos a levaram a um corredor no terceiro andar que ela raramente frequentava. As paredes eram adornadas com retratos de família, gerações de Rivas olhando solenemente de suas molduras douradas. No final do corredor, uma porta entrecortada chamou sua atenção. Carolina hesitou por um momento, sua consciência lutando contra a curiosidade. Finalmente, cedendo ao impulso, ela se aproximou silenciosamente e espiou pela fresta. O que viu a deixou intrigada. Era um escritório, mas diferente de qualquer outro na casa. Enquanto o resto da mansão exibia opulência, este cômodo era austero, quase espartano. Uma escrivaninha de madeira escura dominava o centro, coberta de papéis e pastas. As paredes eram forradas de estantes, repletas de livros e arquivos. Subitamente, Carolina ouviu vozes se aproximando. Em pânico, ela se afastou rapidamente, escondendo-se atrás de uma tapeçaria próxima.
Alberto e um homem que ela não reconheceu passaram por ela, entrando no escritório e fechando a porta firmemente atrás de si. Com o coração acelerado, Carolina voltou para o quarto das meninas, sua mente repleta de perguntas. Quem era aquele homem? Por que o escritório parecia tão diferente do resto da casa? E por que sentia que havia tropeçado em algo que não deveria ter visto? Nos dias que se seguiram, Carolina tentou agir normalmente, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Observava Alberto com mais atenção, notando como ele parecia constantemente tenso, checando seu telefone com frequência e tendo conversas sussurradas com Beatriz. Uma noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Sofia fez uma pergunta inocente que congelou o sangue de Carolina. Carol, por que o papai e a mamãe sempre ficam tristes quando falam sobre o tio Miguel? Carolina piscou surpresa. Tio Miguel? Quem é ele, querida? Silvia, que até então estava quieta, respondeu. É o irmão do papai, mas a gente nunca viu ele. Mamãe disse que ele foi embora há muito tempo. Carolina sorriu gentilmente, tentando esconder sua curiosidade. Às vezes as famílias têm histórias complicadas. Mas não se preocupem, tenho certeza de que seus pais amam muito vocês, e é isso que importa. Após colocar as meninas para dormir, Carolina não conseguiu parar de pensar no misterioso tio Miguel. Porque nunca havia ouvido falar dele antes, e por que sua menção causava tanta tristeza. Determinada a descobrir mais, Carolina começou a prestar atenção extra em cada detalhe da casa e nas conversas da família. Notou como Beatriz às vezes olhava melancolicamente para uma foto específica na sala de estar. Um retrato de família que parecia ter sido tirado há anos, com Alberto mais jovem e um homem desconhecido ao seu lado. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto das meninas, Carolina encontrou algo inesperado escondido no fundo de uma gaveta de brinquedos. Uma antiga fotografia amassada. Nela, viu Alberto abraçado a um homem que se parecia muito com ele, ambos sorrindo em frente a um barco. Virando a foto, leu a inscrição. Alberto e Miguel, verão de 2010. O coração de Carolina disparou. Esta devia ser a última foto dos irmãos juntos antes do desaparecimento de Miguel. Mas o que tinha acontecido? Por que a família parecia querer esconder sua existência? Guardando cuidadosamente a foto onde a encontrou, Carolina sentiu o peso dos segredos da família Rivas sobre seus ombros. Ela amava Sofia e Silvia como se fossem suas próprias irmãs e sentia uma lealdade crescente para com Beatriz e Alberto. Mas não podia negar que havia algo sombrio pairando sobre a aparentemente perfeita família. Naquela noite, deitada em sua cama, Carolina refletiu sobre sua posição. Ela era apenas a babá, uma funcionária. Seria correto investigar mais a fundo os segredos da família que a acolhera? Ou deveria fingir que nada estava acontecendo e focar apenas em seu trabalho de cuidar das meninas? A resposta veio de uma forma inesperada. No meio da noite, Carolina foi acordada por sons abafados vindos do corredor. Cautelosamente, ela abriu a porta de seu quarto e viu Alberto saindo apressadamente da casa, carregando uma pasta grossa debaixo do braço. O olhar em seu rosto era de pura preocupação. Naquele momento, Carolina tomou sua decisão. Independentemente dos segredos que a família Rivas guardava, ela estava determinada a proteger as gêmeas e, se possível, ajudar Beatriz e Alberto. Algo estava acontecendo, algo potencialmente perigoso, e ela não ficaria parada assistindo. Com essa resolução em mente, Carolina voltou para a cama, mas o sono demorou a chegar. Sua mente fervilhava com teorias e possibilidades. Quem era realmente Miguel? O que havia acontecido com ele? E, mais importante, que perigo espreitava a família Rivas nas sombras? Enquanto o relógio marcava as horas da madrugada, Carolina fez uma promessa silenciosa a si mesma e às meninas que dormiam inocentemente no quarto ao lado. Ela descobriria a verdade, não importava o custo. E, acima de tudo, protegeria Sofia e Silvia de qualquer ameaça que pudesse surgir. O que Carolina não sabia era que seus instintos estavam corretos. A mansão dos Rivas guardava segredos muito mais profundos e perigosos do que ela poderia imaginar. E em breve, esses segredos viriam à tona de uma maneira que testaria sua coragem, lealdade e amor como nunca antes. O sol mal havia nascido quando Carolina acordou.
sua mente ainda repleta das descobertas da noite anterior. Ela se levantou determinada a manter os olhos e ouvidos ainda mais atentos a qualquer pista que pudesse esclarecer os mistérios da família Rivas. Ao descer para preparar o café da manhã das meninas, Carolina notou uma atmosfera tensa pairando sobre a mansão. Beatriz estava na cozinha, mexendo distraidamente uma xícara de café, seu olhar perdido na janela que dava para o jardim. "Bom dia, senhora Rivas", Carolina cumprimentou suavemente, não querendo assustá-la. Beatriz se virou, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. "Bom dia, Carolina. As meninas já acordaram?" "Ainda não, mas já vou chamá-las", respondeu Carolina, hesitando antes de acrescentar. "Está tudo bem, senhora?" Parece preocupada. Por um momento, Beatriz pareceu considerar compartilhar algo, mas então balançou a cabeça. "Não é nada, querida, apenas negócios da família, Nada com que você precise se preocupar." Carolina assentiu, respeitando a privacidade de sua empregadora, mas não pôde deixar de notar o tremor sutil nas mãos de Beatriz enquanto ela segurava a xícara. O dia transcorreu com uma normalidade forçada. Carolina se dedicou às meninas, levando-as para um piquenique no jardim e depois para uma sessão de pintura na varanda. No entanto, seus pensamentos continuavam voltando para os eventos da noite anterior e para a evidente preocupação de Beatriz. Foi durante a tarde, enquanto as gêmeas cochilavam, que Carolina decidiu dar uma olhada mais atenta na mansão. Seus passos a levaram de volta ao corredor do terceiro andar, onde ela havia descoberto o misterioso escritório dias antes. Chegando perto da porta, Carolina percebeu que estava entreaberta. Vozes abafadas vinham de dentro. Ela sabia que não deveria, mas não conseguiu resistir à tentação de se aproximar e escutar. "Não podemos continuar assim, Alberto." A voz de Beatriz soava angustiada. "Eles estão se aproximando. E se descobrirem sobre Miguel?" "Não vão descobrir." A voz de Alberto era firme, mas Carolina podia detectar um toque de incerteza. "Fizemos tudo certo desta vez. Os documentos estão seguros." "Mas e se..." "Chega, Beatriz." Alberto interrompeu bruscamente. "Não podemos mudar o passado. O que está feito, está feito. Agora, temos que proteger nossas filhas e nosso futuro." O som de passos se aproximando da porta fez Carolina recuar rapidamente. Ela se escondeu atrás de uma tapeçaria pesada, seu coração batendo acelerado. Alberto saiu do escritório, passando por ela sem notar sua presença. Segundos depois, Beatriz o seguiu, seus olhos vermelhos e úmidos. Quando o corredor ficou vazio, Carolina emergiu de seu esconderijo, sua mente fervilhando com novas perguntas. Que documentos eram esses? O que Alberto e Beatriz haviam feito no passado que os assombrava tanto no presente? Decidida a descobrir mais, Carolina aproveitou a oportunidade para entrar sorrateiramente no escritório. Seus olhos percorreram rapidamente as estantes repletas de livros e pastas. Em uma prateleira mais alta, uma caixa de metal chamou sua atenção. Esticando-se, ela conseguiu alcançá-la e abri-la. Dentro, encontrou uma série de recortes de jornais antigos. As manchetes falavam sobre um grande escândalo financeiro envolvendo uma empresa de construção. O nome Rivas aparecia em vários artigos, mas não era o de Alberto. Era Miguel Rivas, o irmão desaparecido. Antes que pudesse ler mais, Carolina ouviu vozes se aproximando novamente. Rapidamente, ela recolocou a caixa no lugar e saiu do escritório, seu coração disparado. De volta ao quarto das meninas, Carolina tentava processar o que havia descoberto. Miguel Rivas, o irmão misterioso, parecia estar no centro de um escândalo que ameaçava toda a família. Mas qual era exatamente o envolvimento de Alberto e Beatriz? E por que eles pareciam tão assustados agora, anos depois? Seus pensamentos foram interrompidos por Sofia, que acordava de seu cochilo. "Carol, você está aqui?" Carolina forçou um sorriso, afastando momentaneamente suas preocupações. "Estou aqui, querida. Dormiu bem?" Enquanto ajudava as meninas a se arrumarem para o jantar, Carolina não podia deixar de pensar no peso dos segredos que agora carregava. Ela amava aquelas crianças e sentia uma lealdade crescente para com os Rivas, mas também sabia que havia algo muito errado acontecendo.
algo que poderia colocar todos em perigo. Durante o jantar, Carolina observou atentamente Alberto e Beatriz. Eles mantinham uma fachada de normalidade para as meninas, mas Carolina podia ver a tensão em seus olhares, os sorrisos forçados, as conversas sussurradas quando achavam que ninguém estava ouvindo. Naquela noite, após colocar as gêmeas para dormir, Carolina ficou acordada em seu quarto, repassando mentalmente tudo o que havia descoberto. Ela sabia que estava se envolvendo em algo potencialmente perigoso, mas não podia ignorar seus instintos. Algo ameaçava a família Rivas, e ela estava determinada a descobrir o que era. Enquanto a noite avançava, Carolina tomou uma decisão. Ela continuaria investigando, mas com cuidado. Seu principal objetivo era proteger Sofia e Sílvia, e para isso, precisava entender completamente o que estava acontecendo. Do lado de fora, uma brisa agitava as árvores do jardim, criando sombras inquietas nas paredes do quarto. Carolina observava pela janela, sentindo que estava à beira de algo grande, algo que mudaria sua vida e a da família Rivas para sempre. Mal sabia ela que os eventos dos próximos dias testariam não apenas sua lealdade e coragem, mas também sua própria história e os segredos que ela mesma guardava. A mansão dos Rivas estava prestes a se tornar o palco de revelações que abalariam as fundações de tudo o que Carolina acreditava saber sobre si mesma e sobre a família que havia aprendido a amar. Os dias que se seguiram trouxeram uma calma aparente à mansão dos Rivas, mas Carolina sabia que era apenas a superfície de águas profundas e turbulentas. Ela continuava sua rotina diária com as gêmeas, sempre atenta a qualquer detalhe fora do comum. Numa tarde ensolarada, enquanto brincava com Sofia e Sílvia no jardim, Carolina notou um carro desconhecido estacionado do outro lado da rua. Um homem de terno escuro estava sentado ao volante, aparentemente observando a casa. Instintivamente, ela aproximou as meninas de si, seu instinto protetor em alerta máximo. "Meninas, que tal entrarmos e fazermos um lanche?", sugeriu Carolina, tentando manter a voz casual. As gêmeas concordaram animadamente, alheias à atenção de sua babá. Enquanto as guiava para dentro, Carolina lançou um último olhar para o carro misterioso. O homem ainda estava lá, imóvel, observando. Naquela noite, após colocar as meninas para dormir, Carolina decidiu compartilhar sua preocupação com Beatriz. Encontrou-a na biblioteca, folheando distraidamente um livro. "Senhora Rivas", começou Carolina hesitante. "Notei algo estranho hoje. Um carro desconhecido ficou estacionado em frente à casa por horas. O homem dentro dele parecia estar nos observando." Beatriz empalideceu visivelmente, o livro escorregando de suas mãos. "Você tem certeza, Carolina?" "Absoluta", respondeu a babá. "Achei que deveria informá-la." Beatriz se levantou abruptamente, murmurando algo sobre falar com Alberto. Antes de sair, porém, ela se virou para Carolina, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. "Carolina, preciso que me prometa algo. Não importa o que aconteça, proteja as meninas. Elas são tudo para nós." A intensidade nas palavras de Beatriz pegou Carolina de surpresa. "Claro, senhora, sempre." Sozinha na biblioteca, Carolina sentiu o peso da promessa que acabara de fazer. Ela amava Sofia e Sílvia como se fossem suas próprias irmãs, mas agora entendia que seu papel ia além de simplesmente cuidar delas. Estava se tornando uma protetora em um jogo perigoso que mal compreendia. Nos dias que se seguiram, a tensão na mansão era palpável. Alberto passava longos períodos trancado em seu escritório, e Beatriz parecia estar constantemente ao telefone, falando em voz baixa e preocupada. Foi durante um desses momentos que Carolina, brincando de esconde-esconde com as gêmeas, fez uma descoberta surpreendente. Enquanto procurava por Sílvia, ela acidentalmente pressionou um painel na parede do corredor do segundo andar. Para seu espanto, o painel deslizou silenciosamente, revelando uma passagem secreta. Olhando rapidamente ao redor para se certificar de que estava sozinha, Carolina entrou cautelosamente na passagem. Era um corredor estreito e escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas fracas no teto baixo. Ela avançou lentamente, seu coração batendo forte no peito. A passagem a levou a uma pequena sala escondida,
repleta de monitores e equipamentos eletrônicos. Em uma das telas, Carolina viu imagens ao vivo de várias partes da casa e do jardim. Em outra, havia o que parecia ser um feed de notícias em tempo real, com palavras-chave destacadas: Rivas, investigação, fraude. Chocada com sua descoberta, Carolina mal teve tempo de processar o que estava vendo quando ouviu vozes se aproximando. Rapidamente, ela saiu da sala secreta e voltou para o corredor, fechando o painel atrás de si, bem a tempo de ver Sofia virando a esquina. "Te achei, Carol!" exclamou a menina alegremente. Carolina forçou um sorriso, sua mente ainda girando com o que acabara de ver. "Boa, Sofia. Agora é minha vez de procurar vocês duas." Enquanto as meninas corriam para se esconder, Carolina tentava conciliar a imagem da família amorosa que conhecia com os segredos sombrios que pareciam estar emergindo. Quem realmente eram os Rivas e que perigo os ameaçava a ponto de precisarem de um sistema de vigilância tão elaborado? Naquela noite, incapaz de dormir, Carolina refletia sobre sua própria história. Ela também carregava segredos de seu passado, coisas das quais não se orgulhava, mas que a haviam moldado. Pensou em seu irmão mais novo, em como falhou em protegê-lo anos atrás. A culpa que carregava desde então era o que a impulsionava a ser tão protetora com Sofia e Sílvia. Um barulho súbito no corredor a tirou de seus pensamentos. Cautelosamente, ela abriu a porta de seu quarto e viu Alberto saindo apressadamente da casa, uma mala na mão. Seus olhares se cruzaram por um momento, e Carolina viu neles uma mistura de medo e determinação. "Cuide delas, Carolina", disse Alberto em voz baixa, antes de desaparecer escada abaixo. Confusa e preocupada, Carolina voltou para seu quarto. Ela sabia que algo significativo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo. Olhando pela janela, para a noite escura lá fora, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma e às meninas que dormiam inocentemente no quarto ao lado. Não importava o que viesse, ela estaria pronta. Protegeria Sofia e Sílvia com todas as suas forças, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas de seu próprio passado e os segredos obscuros da família Rivas. O que Carolina não sabia era que sua resolução seria testada muito mais cedo do que imaginava. As sombras que se aproximavam da mansão dos Rivas estavam prestes a engolfar a todos, e ela se veria no centro de uma tempestade que ameaçava destruir tudo o que ela havia aprendido a amar. O amanhecer trouxe consigo uma atmosfera pesada à mansão dos Rivas. A ausência de Alberto era palpável, e Beatriz parecia uma sombra de si mesma, movendo-se pela casa com olhos vermelhos e um semblante preocupado. Carolina fazia o possível para manter a rotina das gêmeas, protegendo-as da tensão que pairava sobre a família. Durante o café da manhã, Sofia, sempre observadora, perguntou: "Mamãe, onde está o papai? Ele não veio nos dar boa noite ontem." Beatriz hesitou, trocando um olhar rápido com Carolina antes de responder: "Papai teve que viajar a negócios, querida. Ele voltará logo." Carolina notou a mentira nas palavras de Beatriz, mas entendeu a necessidade de proteger as crianças da verdade, qualquer que fosse ela. À tarde, enquanto as meninas brincavam no jardim, Carolina aproveitou um momento a sós com Beatriz na cozinha. "Senhora Rivas", começou hesitante, "sei que não é da minha conta, mas está tudo bem? Posso ajudar de alguma forma?" Beatriz olhou para Carolina, seus olhos se enchendo de lágrimas. Por um momento, pareceu que iria se abrir, mas então sacudiu a cabeça. "Não se preocupe, Carolina. São apenas problemas de família. O importante é que você continue cuidando das meninas." Antes que Carolina pudesse insistir, o telefone tocou. Beatriz atendeu rapidamente, sua voz baixa e urgente. "Sim, entendo. Faremos isso." Ela desligou, seu rosto uma máscara de preocupação. "Carolina", disse Beatriz, sua voz trêmula, "preciso que você fique com as meninas esta noite. Tenho que sair, mas voltarei pela manhã. Por favor, não abra a porta para ninguém e mantenha as crianças seguras." "Claro, senhora Rivas", respondeu Carolina, sentindo a gravidade da situação. "Pode contar comigo." Conforme a noite caía, uma tempestade se formava no horizonte. Carolina preparou um jantar leve para as gêmeas, tentando manter um ambiente alegre e descontraído. Depois de colocá-las na cama,
Ela fez uma ronda pela casa, verificando se todas as portas e janelas estavam trancadas. Parada diante da janela da sala, Carolina observava os relâmpagos iluminarem o céu escuro. A chuva começou a cair, primeiro em gotas esparsas, depois em uma cortina densa que obscurecia a visão do jardim. De repente, um movimento na entrada da propriedade chamou sua atenção. Através da chuva, ela viu um carro estacionar e 3 figuras saírem, dirigindo-se rapidamente para a casa. O coração de Carolina disparou. Ela correu para o quarto das meninas, acordando-as gentilmente. Sofia, Sílvia, precisamos brincar de um jogo, ok? Vamos nos esconder e vocês precisam ficar muito quietinhas. As meninas, ainda sonolentas, assentiram, sentindo a urgência na voz de Carolina. Ela as levou para o closet do quarto principal, escondendo-as atrás de uma pilha de cobertores. Não importa o que aconteça, fiquem aqui e não façam barulho, está bem? É muito importante, sussurrou Carolina, beijando a testa de cada uma. Voltando rapidamente para o corredor, Carolina ouviu o som de vidro quebrando no andar de baixo. Seu coração batia freneticamente, enquanto ela tentava lembrar onde Beatriz guardava a chave do escritório de Alberto. Encontrando-a em uma gaveta da cômoda, ela correu para o 3º andar. No escritório, Carolina procurou desesperadamente pelos documentos que ouvira Alberto e Beatriz mencionarem. Finalmente, encontrou uma pasta grossa escondida atrás de um quadro. Sem tempo para examinar seu conteúdo, ela a escondeu dentro de sua roupa. O som de passos pesados subindo as escadas a fez congelar. Carolina saiu silenciosamente do escritório, fechando a porta atrás de si. Ela precisava voltar para as meninas, protegê-las a todo custo. Enquanto se movia pelo corredor escuro, Carolina ouviu vozes masculinas se aproximando. Seu coração quase parou quando um dos homens falou: "Procurem em todos os quartos. Os documentos têm que estar aqui em algum lugar." Desesperada, Carolina lembrou-se da passagem secreta que havia descoberto dias antes. Silenciosamente, ela ativou o mecanismo oculto, deslizando para dentro do corredor estreito bem quando os invasores chegavam ao topo da escada. Através de uma pequena fresta, Carolina observou os homens vasculharem os quartos. Eles eram eficientes e metódicos, claramente profissionais. O medo apertou seu peito ao pensar em Sofia e Sílvia, escondidas no closet. E se as encontrassem? Os minutos se arrastavam como horas, enquanto Carolina permanecia imóvel na passagem secreta, rezando para que as meninas continuassem em silêncio e para que os invasores não descobrissem seu esconderijo. De repente, o som de sirenes cortou o ar. Os homens começaram a falar agitadamente entre si, suas vozes tensas e urgentes. "A polícia! Temos que sair daqui." Carolina ouviu os passos apressados descendo as escadas, seguidos pelo som de um carro partindo em alta velocidade. Ainda assim, ela esperou, o coração martelando no peito, até ter certeza de que a casa estava vazia. Saindo cautelosamente da passagem, Carolina correu para o closet onde havia escondido as gêmeas. Ao abrir a porta, foi recebida por 2 pares de olhos assustados. "Está tudo bem agora, meus amores", disse ela, abraçando as meninas com força. "Vocês foram muito corajosas." Enquanto confortava Sofia e Sílvia, Carolina ouviu o som de carros se aproximando e vozes no andar de baixo. Desta vez reconheceu a voz de Beatriz entre elas. Levando as meninas pela mão, Carolina desceu as escadas encontrando Beatriz na sala, acompanhada por policiais. O alívio no rosto de Beatriz ao ver as 3 foi palpável. "Graças a Deus vocês estão bem", exclamou Beatriz abraçando as filhas. Carolina observava a cena, sentindo o peso dos documentos escondidos em suas roupas. Ela sabia que as respostas para os mistérios que cercavam a família Rivas estavam ali, mas também entendia que revelar essa informação poderia mudar tudo. Enquanto a tempestade continuava lá fora, Carolina percebeu que estava no olho do furacão. As decisões que tomasse nas próximas horas não apenas afetariam seu futuro, mas também o destino da família que havia aprendido a amar. A noite havia sido apenas o começo. A verdadeira tempestade ainda estava por vir, e Carolina sabia que precisaria de toda a sua coragem e astúcia para proteger aqueles que amava e descobrir a verdade por trás dos segredos dos Rivas.
As primeiras horas da manhã trouxeram uma calma tensa à mansão dos Rivas. A polícia havia partido, deixando para trás uma sensação de segurança frágil. Carolina, exausta, mas alerta, observava Beatriz acalmar as gêmeas no sofá da sala. As meninas, ainda assustadas com os eventos da noite, se agarravam à mãe como se suas vidas dependessem disso. "Carolina", Beatriz chamou suavemente, "você pode preparar um chá para nós? Acho que todos precisamos nos acalmar um pouco." Assentindo, Carolina se dirigiu à cozinha, sentindo o peso dos documentos escondidos em suas roupas. Enquanto a água fervia, ela lutava internamente com a decisão de revelar ou não sua descoberta. Por um lado, sentia que devia lealdade à família que a acolhera. Por outro, sua consciência a pressionava a buscar a verdade, especialmente se isso significasse proteger as gêmeas de futuros perigos. Voltando à sala com uma bandeja de chá, Carolina encontrou Beatriz sozinha, as meninas tendo sido levadas de volta para a cama. O olhar de Beatriz era distante, perdido em pensamentos que Carolina só podia imaginar. "Senhora Rivas", Carolina começou hesitante, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. "Acho que precisamos conversar." Beatriz levantou os olhos, uma mistura de medo e resignação em seu olhar. "Sim, Carolina. Acho que você merece saber a verdade. Depois do que aconteceu esta noite, não podemos mais esconder." Carolina respirou fundo, reunindo coragem. "Na verdade, senhora, há algo que preciso lhe mostrar primeiro." Com mãos trêmulas, ela retirou os documentos de seu esconderijo improvisado. Os olhos de Beatriz se arregalaram ao ver a pasta. "Você? Como?" "Eu os encontrei no escritório do Sr. Alberto, antes dos invasores chegarem", explicou Carolina. "Não tive tempo de olhar o conteúdo, mas imaginei que fossem importantes." Beatriz pegou a pasta com reverência, como se segurasse algo precioso e perigoso ao mesmo tempo. "Carolina, você não faz ideia do que fez. Estes documentos, eles são a chave de tudo." Com um suspiro profundo, Beatriz começou a revelar a história que se escondia por trás dos muros da mansão. Tudo começou há anos, quando Alberto e seu irmão Miguel eram sócios em uma grande empresa de construção. Eles estavam prestes a fechar o maior contrato de suas vidas, um projeto que os tornaria imensamente ricos e poderosos. Carolina ouvia atentamente, finalmente vendo as peças do quebra-cabeça se encaixarem. Mas Miguel descobriu que o contrato envolvia subornos e lavagem de dinheiro em grande escala. Ele queria denunciar tudo, expor a corrupção. Alberto tinha outras ideias. Ele argumentou que expor o esquema arruinaria não apenas a eles, mas a centenas de funcionários inocentes. No calor da discussão, houve um acidente. Beatriz fez uma pausa, lágrimas brilhando em seus olhos. Miguel caiu. Foi terrível. Alberto entrou em pânico. Em vez de chamar ajuda, ele escondeu o corpo. Carolina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "E estes documentos são as provas de tudo. A corrupção, o acidente, a história completa. Alberto os guardou como uma espécie de seguro, mas também como um fardo, uma lembrança constante de seus erros." O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de revelações chocantes e emoções intensas. Carolina lutava para processar tudo o que havia ouvido, sua mente girando com as implicações. "E agora?" perguntou Carolina, sua voz mal passando de um sussurro. "O que acontece a partir daqui?" Beatriz olhou para os documentos em suas mãos, então para Carolina. "Agora, temos uma decisão a tomar. Uma decisão que afetará não apenas a nós, mas principalmente as meninas." As duas mulheres se encararam, o peso da situação pairando entre elas. Carolina pensou em Sofia e Sílvia, em como suas vidas seriam afetadas se a verdade viesse à tona. Pensou também em seu próprio passado, nos erros que cometera e nas segundas chances que recebera. "Senhora Rivas", Carolina começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "não posso dizer que entendo completamente o que aconteceu, ou que aprovo as escolhas feitas. Mas sei o que é carregar o peso de erros passados. E sei o quanto as pessoas podem mudar, crescer." Beatriz assentiu lentamente, lágrimas silenciosas escorrendo por suas faces. "O que quer que decidamos", continuou Carolina, "deve ser pensando no bem-estar das meninas.
Elas são inocentes em tudo isso e merecem uma chance de crescer sem a sombra desses segredos. Você está certa, concordou Beatriz enxugando as lágrimas. Mas como podemos protegê-las e ao mesmo tempo fazer a coisa certa? A resposta a essa pergunta não era simples e ambas sabiam disso. O nascer do sol encontrou Carolina e Beatriz ainda na sala, discutindo possibilidades, pesando prós e contras, buscando um caminho que pudesse oferecer redenção sem destruir completamente o futuro das gêmeas. Enquanto o novo dia se desdobrava, uma coisa ficava clara: nada seria como antes. As revelações da noite haviam mudado tudo, e as decisões que tomariam nas próximas horas moldariam não apenas o destino da família Rivas, mas também o de Carolina. A babá olhou pela janela, observando o jardim banhado pela luz do amanhecer. Somewhere in the depths of the mansion, she heard the faint sounds of Sofia and Sylvia waking up. Como um suspiro determinado, Carolina se voltou para Beatriz. Era hora de tomar decisões difíceis, de enfrentar o passado e moldar o futuro. O caminho à frente seria desafiador, cheio de obstáculos e incertezas. Mas Carolina sabia que, acontecesse o que acontecesse, ela faria tudo ao seu alcance para proteger as meninas que haviam se tornado sua família. Com essa resolução em mente, ela se preparou para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. O sol já estava alto no céu quando Sofia e Sylvia desceram as escadas, seus rostinhos ainda marcados pelo sono e pela confusão dos eventos da noite anterior. Carolina e Beatriz, exaustas de sua longa conversa, forçaram sorrisos para receber as meninas. "Bom dia, meus amores", Beatriz disse, abraçando as filhas. "Vocês dormiram bem?" Sofia, sempre a mais falante, respondeu: "Mamãe, por que tinha tanta gente aqui ontem à noite? Foi uma festa surpresa?" Carolina e Beatriz trocaram olhares rápidos, conscientes da necessidade de proteger as crianças da dura realidade. "Não exatamente, querida", Beatriz respondeu suavemente. "Tivemos alguns visitantes inesperados. Mas está tudo bem agora." Enquanto Carolina preparava o café da manhã para as gêmeas, Beatriz as distraía com histórias e jogos. Era uma cena de normalidade forçada, um contraste gritante com as revelações chocantes da noite. Após o café, Carolina levou as meninas para brincar no jardim, dando a Beatriz um momento para recompor-se e fazer algumas ligações importantes. O ar estava pesado com a tensão da decisão iminente que precisavam tomar. No jardim, observando Sofia e Sylvia correrem e rirem, alheias ao turbilhão que as cercava, Carolina sentiu o peso de sua responsabilidade. Ela havia se tornado mais do que uma simples babá. Era uma protetora, uma confidente, quase uma segunda mãe para as gêmeas. "Carol!", chamou Sylvia correndo em sua direção com uma flor na mão. "Olha o que eu achei, é para você." Carolina sorriu, aceitando o presente com gratidão. "É linda, Sylvia. Obrigada, meu amor." Naquele momento, olhando para o sorriso inocente de Sylvia, Carolina sentiu sua resolução se fortalecer. Independentemente do que acontecesse, ela faria tudo ao seu alcance para proteger a felicidade e a inocência dessas crianças. Mais tarde, quando as meninas estavam entretidas com um filme na sala de TV, Carolina encontrou Beatriz no escritório. A expressão no rosto da senhora Rivas era uma mistura de determinação e medo. "Liguei para nosso advogado", Beatriz disse em voz baixa. "Ele está a caminho. Também tentei contato com Alberto." Carolina assentiu, sentindo a gravidade da situação. "E o que decidimos fazer?" Beatriz respirou fundo antes de responder. "Vamos contar a verdade. Não toda ela, não ainda, mas o suficiente. Vamos nos entregar às autoridades, Carolina. É a única maneira de proteger as meninas a longo prazo." A decisão, embora esperada, ainda caiu como um peso sobre Carolina. "E as crianças? O que acontecerá com elas?" "É aí que você entra", Beatriz disse, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Carolina, sei que é pedir muito, mas você cuidaria delas enquanto resolvemos essa situação? Você é a única pessoa em quem confio plenamente para protegê-las." A proposta pegou Carolina de surpresa. Cuidar das gêmeas em tempo integral, possivelmente por um longo período, era uma responsabilidade enorme. Mas, ao mesmo tempo, era exatamente o que seu coração desejava.
Sim, claro que sim, Carolina respondeu, sua voz embargada pela emoção. Eu as amo como se fossem minhas próprias irmãs. Farei tudo o que for preciso para mantê-las seguras e felizes. Beatriz abraçou Carolina, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Obrigada. Você não faz ideia do quanto isso significa para mim, para nós. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade. O advogado chegou, discutindo estratégias legais em voz baixa com Beatriz. Carolina se ocupou em preparar as meninas para uma viagem de emergência, como haviam decidido chamar. À medida que a tarde avançava, a atmosfera na mansão ficava cada vez mais tensa. Carolina podia sentir o olhar questionador das gêmeas, sua curiosidade infantil captando que algo importante estava acontecendo. Foi Sofia quem finalmente verbalizou a pergunta que pairava no ar. Mamãe, para onde vamos? E por que o papai não está aqui? Beatriz se ajoelhou diante das filhas, seus olhos nivelados com os delas. Minhas queridas, mamãe e papai precisam resolver algumas coisas importantes. Vocês vão passar um tempo com a Carolina, como se fosse umas férias especiais. Prometo que explicaremos tudo assim que pudermos. As meninas olharam de Beatriz para Carolina, seus rostinhos uma mistura de confusão e preocupação. Carolina se aproximou, ajoelhando-se ao lado de Beatriz. Vai ser uma grande aventura, Carolina disse, forçando um sorriso animado. Vamos nos divertir muito juntas, prometo. Enquanto as malas eram feitas e os últimos preparativos finalizados, Carolina não podia deixar de pensar no quão surreal toda a situação parecia. Há apenas alguns meses, ela era uma simples babá buscando um novo começo. Agora estava prestes a se tornar a guardiã temporária de duas crianças, envolvida em uma trama que parecia saída de um filme de suspense. O som de carros se aproximando quebrou seus pensamentos. Pela janela, Carolina viu viaturas policiais estacionando em frente à mansão. O momento da verdade havia chegado. Beatriz abraçou as filhas uma última vez, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Lembrem-se sempre de que mamãe e papai amam vocês mais do que tudo neste mundo, ela sussurrou. Carolina pegou as mãos das gêmeas, guiando-as gentilmente para fora da casa pelos fundos, conforme combinado. Enquanto se afastavam, ela podia ouvir as vozes abafadas dos policiais entrando na mansão. No carro que as esperava, Carolina olhou para Sofia e Sílvia, seus corações pesados com uma mistura de medo e expectativa. Ela sabia que os dias à frente seriam desafiadores, cheios de perguntas difíceis e emoções intensas. Mas enquanto o carro se afastava da mansão dos Rivas, levando-as para um futuro incerto, Carolina fez uma promessa silenciosa. Ela seria a rocha que as meninas precisavam, o farol de estabilidade em meio à tempestade que se aproximava. Juntas, elas enfrentariam o que quer que o destino lhes reservasse. O capítulo da vida na mansão dos Rivas havia chegado ao fim, mas uma nova história estava apenas começando. E Carolina estava determinada a garantir que, não importa o quão difícil fosse o caminho, ele levaria a um final feliz para Sofia e Sílvia. O apartamento de Carolina, localizado em um bairro tranquilo de São Paulo, parecia minúsculo comparado à mansão dos Rivas. No entanto, para Sofia e Sílvia, exaustas após a longa viagem e ainda confusas com os eventos recentes, o espaço acolhedor era um refúgio bem-vindo. Bem-vindas à minha casa, meninas, Carolina disse, tentando injetar entusiasmo em sua voz enquanto abria a porta. Sei que é bem diferente do que vocês estão acostumadas, mas vamos fazer deste lugar nosso lar temporário, ok? As gêmeas olharam ao redor com curiosidade, seus olhos percorrendo os móveis simples mas confortáveis, as paredes decoradas com fotos e quadros coloridos. Sofia foi a primeira a quebrar o silêncio. Carol, onde vamos dormir? Carolina sorriu, guiando-as até um pequeno quarto. Aqui, meus amores. Preparei tudo para vocês. O quarto, antes o escritório de Carolina, havia sido transformado às pressas em um espaço acolhedor para as meninas. 2 camas de solteiro, decoradas com lençóis estampados de flores e animais, ocupavam a maior parte do espaço. Uma pequena estante com livros infantis e alguns brinquedos completavam o ambiente. Sílvia, normalmente a mais tímida, surpreendeu Carolina ao correr para uma das camas e se jogar nela, abraçando o travesseiro. É macia,
exclamou com um sorriso. Ver as meninas começando a se adaptar trouxe um alívio momentâneo para Carolina. No entanto, ela sabia que os desafios reais ainda estavam por vir. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Carolina se esforçava para manter uma rotina para as gêmeas, alternando entre atividades educativas em casa e passeios cuidadosamente planejados pelo bairro. Ao mesmo tempo, ela tentava protegê-las do turbilhão midiático que se formara em torno do caso Rivas. As notícias sobre a prisão de Alberto e Beatriz dominavam os jornais e a televisão. Carolina fazia o possível para filtrar as informações, mas era impossível isolar completamente as meninas da realidade. Uma noite, cerca de uma semana após sua chegada, Sofia confrontou Carolina enquanto ela as colocava para dormir. Carol, por que as pessoas na rua olham estranho para a gente? E por que não podemos falar com a mamãe e o papai? O coração de Carolina apertou. Ela sabia que esse momento chegaria, mas ainda assim se sentia despreparada. Sentando-se na beira da cama, ela respirou fundo antes de responder. Sofia, Silvia, lembram quando eu disse que às vezes os adultos cometem erros? Bem, seus pais, eles cometeram alguns erros no passado. Agora eles estão tentando consertar esses erros, e isso leva tempo. Mas eles vão voltar, não vão? Silvia perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Carolina abraçou as duas, sentindo suas próprias lágrimas ameaçarem cair. Claro que sim, meu amor. Pode demorar um pouco, mas eles vão voltar. E enquanto isso, estamos juntas, não é? Somos uma equipe. Naquela noite, depois que as meninas finalmente adormeceram, Carolina permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Sentada em sua pequena sala, ela chorou silenciosamente, deixando sair toda a tensão e o medo que vinha reprimindo pelos últimos dias. No meio de sua catarse, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada por cuidar delas. Mantenha-as seguras. B. A mensagem, embora críptica, trouxe um novo senso de propósito para Carolina. Ela não estava sozinha nessa jornada. Beatriz, mesmo em sua situação difícil, ainda encontrava maneiras de se comunicar, de mostrar que confiava em Carolina. Com renovada determinação, Carolina começou a planejar os próximos passos. Ela sabia que precisava criar não apenas um ambiente seguro para as meninas, mas também um espaço onde pudessem crescer, aprender e, acima de tudo, ser crianças. Nos dias que se seguiram, Carolina transformou seu pequeno apartamento em um mundo de descobertas para Sofia e Silvia. Elas criaram um cantinho de leitura na sala, repleto de livros infantis. A cozinha se tornou um laboratório de experimentos culinários, com as meninas ajudando a preparar refeições simples. O pequeno terraço foi convertido em um mini jardim, onde plantaram flores e ervas aromáticas. Carolina também buscou ajuda profissional. Encontrou uma terapeuta infantil que concordou em fazer sessões online com as gêmeas, ajudando-as a processar suas emoções de maneira saudável. As noites, antes temidas por Carolina devido às perguntas difíceis que surgiam, tornaram-se momentos especiais de conexão. Elas criaram o ritual do Círculo de Gratidão, onde cada uma compartilhava algo pelo qual era grata naquele dia. Sou grata pela Carol, Sofia disse uma noite, surpreendendo a babá com um abraço apertado. Sou grata pelas estrelas, Silvia acrescentou, apontando para o céu visível pela janela. E eu sou grata por vocês duas, Carolina respondeu, sentindo seu coração transbordar de amor. Conforme as semanas se transformavam em meses, Carolina viu as gêmeas florescerem diante de seus olhos. Sofia, sempre extrovertida, fez amizade com as crianças do prédio, enchendo o apartamento com risos e brincadeiras. Silvia, por sua vez, descobriu uma paixão por desenho, cobrindo as paredes com suas criações coloridas. No entanto, nem tudo eram flores. Havia dias difíceis quando a saudade dos pais era avassaladora, quando as notícias na TV traziam à tona medos e inseguranças. Nesses momentos, Carolina se tornava uma rocha, oferecendo conforto, explicações pacientes e, acima de tudo, amor incondicional. Uma tarde, enquanto observava as meninas brincando no parque próximo ao apartamento, Carolina refletiu sobre a jornada que haviam percorrido.
Elas não eram mais apenas a babá e as crianças sob seus cuidados. Haviam se tornado uma família, unida por laços mais fortes que sangue. O futuro ainda era incerto. O caso Rivas continuava se desenrolando nos tribunais, e Carolina sabia que haveria mais desafios pela frente. Mas olhando para Sofia e Sílvia, seus rostos iluminados pelo sol da tarde, ela sentiu uma certeza profunda. Juntas, elas poderiam enfrentar qualquer coisa. Naquele momento, sob o céu azul de São Paulo, Carolina fez uma promessa silenciosa. Não importava o que o destino reservasse, ela estaria ali, guiando, protegendo e amando Sofia e Sílvia. Elas haviam encontrado um novo lar, não em um lugar, mas umas nas outras. E assim, em meio a risos infantis e a brisa suave da tarde, um novo capítulo de suas vidas continuava a ser escrito, cheio de esperança, amor e possibilidades infinitas. O outono chegou a São Paulo, trazendo consigo uma brisa fresca e a promessa de mudanças. 6 meses haviam se passado desde que Carolina, Sofia e Sílvia começaram sua nova vida juntas. O pequeno apartamento, antes um refúgio temporário, agora era um lar cheio de memórias e risadas. Naquela manhã de sábado, Carolina acordou com o som de cochichos e risinhos vindos da cozinha. Sorrindo, ela se levantou silenciosamente e espiou pela porta. Sofia e Sílvia, ainda de pijama, estavam tentando preparar o café da manhã, fazendo uma adorável bagunça no processo. "Surpresa!" gritaram as gêmeas em uníssono ao ver Carolina. "Fizemos panquecas para você, Carol!" Sofia anunciou orgulhosamente, segurando um prato com algo que vagamente se assemelhava a panquecas. Carolina sentiu seu coração derreter. "Vocês são incríveis, minhas pequenas chefes!" ela exclamou abraçando-as. Enquanto comiam suas panquecas criativas, como Carolina carinhosamente as chamou, o telefone tocou. Era o advogado da família Rivas. "Senhorita Carolina", a voz do outro lado da linha soava séria. "Temos novidades sobre o caso. O julgamento foi marcado para o próximo mês." A notícia caiu como uma bomba. Carolina sabia que este dia chegaria, mas ainda assim se sentiu despreparada. Olhando para as meninas que brincavam alegremente na sala, ela sentiu uma mistura de apreensão e determinação. "Entendo", respondeu Carolina, mantendo a voz baixa. "E as meninas? Elas precisarão..." "Não", o advogado a interrompeu. "Fizemos o possível para mantê-las fora disso. Mas elas poderão ver os pais antes do julgamento, se desejarem." Após desligar, Carolina se sentou no sofá absorvendo a informação. A possibilidade de um reencontro com Beatriz e Alberto era algo que ela sabia que as gêmeas ansiavam, mas também temia. Como elas reagiriam? Como isso afetaria a estabilidade que haviam construído nos últimos meses? "Carol, está tudo bem?" A voz preocupada de Sílvia a tirou de seus pensamentos. Carolina sorriu, puxando as duas para perto. "Sim, meu amor. Na verdade, tenho uma notícia para vocês. É sobre a mamãe e o papai." Os olhos das meninas se arregalaram, uma mistura de esperança e medo refletida neles. Carolina explicou gentilmente sobre o julgamento e a possibilidade de vê-los. "Podemos mesmo ver a mamãe e o papai?" Sofia perguntou, sua voz tremendo de emoção. "Sim, se vocês quiserem", Carolina respondeu suavemente. "Mas quero que saibam que, não importa o que aconteça, estamos juntas nessa, ok?" As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Carolina trabalhou incansavelmente para preparar as meninas para o encontro, com a ajuda da terapeuta. Elas conversaram sobre expectativas, medos e a realidade da situação de seus pais. Finalmente, o dia do encontro chegou. No caminho para o centro de detenção, Carolina segurava firmemente as mãos das gêmeas, sentindo seus pequenos corpos tremerem de ansiedade. O encontro foi emotivo e agridoce. Beatriz e Alberto, visivelmente abatidos, abraçaram as filhas com lágrimas nos olhos. Carolina observava de longe, seu coração apertado pela cena. "Vocês estão tão grandes", Beatriz exclamou, acariciando os rostos das meninas. "Estamos tão orgulhosos de vocês", Alberto acrescentou, sua voz embargada. As gêmeas bombardearam os pais com histórias sobre sua nova vida, sobre a escola, sobre Carolina. Era evidente o amor que sentiam,
mas também a distância que os meses de separação haviam criado. Quando o tempo de visita acabou, as despedidas foram dolorosas. Carolina abraçou as meninas com força enquanto elas deixavam a sala, prometendo que tudo ficaria bem. No caminho de volta para casa, o carro estava silencioso. Sofia e Sílvia, exaustas emocionalmente, adormeceram nos bancos traseiros. Carolina dirigia, sua mente um turbilhão de pensamentos. Os dias que se seguiram foram desafiadores. As meninas alternavam entre momentos de tristeza profunda e explosões de raiva. Carolina enfrentou perguntas difíceis e crises de choro noturnas. Mas, juntas, elas encontraram maneiras de processar suas emoções. Uma noite, enquanto estavam sentadas na varanda observando as estrelas, Sílvia fez uma pergunta que pegou Carolina de surpresa. Carol, você acha que a gente ainda é uma família? Mesmo com a mamãe e o papai longe? Carolina puxou as duas para perto, seus olhos marejados. Meu amor, família não é apenas quem mora na mesma casa, é quem está no nosso coração. Sua mãe e seu pai sempre serão sua família. E nós três, nós também somos uma família. Uma família diferente, talvez, mas cheia de amor. Sofia concordou, aninhando-se mais perto. Você é nossa família também, Carol. Para sempre. Aquelas palavras tocaram Carolina profundamente. Ela sabia que o futuro ainda era incerto, que o julgamento traria mais desafios. Mas naquele momento, sob o céu estrelado, com Sofia e Sílvia em seus braços, ela sentiu uma certeza inabalável. Não importava o que o destino reservasse, elas enfrentariam juntas. A jornada que começara de forma tão inesperada havia as transformado, criando laços que iam além de qualquer definição convencional de família. Enquanto a noite avançava e as estrelas brilhavam sobre São Paulo, Carolina, Sofia e Sílvia permaneceram abraçadas, uma promessa silenciosa pairando entre elas. Uma promessa de amor, de lealdade, de família. Uma promessa que, não importasse o que o futuro trouxesse, elas sempre teriam umas às outras. E assim, naquela varanda pequena, mas acolhedora, 3 corações batiam como um só, enfrentando o desconhecido com coragem, amor e a certeza de que, juntas, poderiam superar qualquer obstáculo. O dia do julgamento amanheceu com um céu nublado sobre São Paulo. Carolina acordou cedo, seu estômago um nó de ansiedade. Ela sabia que as decisões tomadas hoje moldariam não apenas o futuro de Beatriz e Alberto, mas também o de Sofia e Sílvia. As meninas ainda dormiam pacificamente quando Carolina entrou em seu quarto. Olhando para seus rostinhos serenos, ela sentiu uma onda de amor e proteção. Silenciosamente, prometeu a si mesma que, independentemente do resultado do julgamento, faria de tudo para garantir que elas tivessem uma vida feliz e segura. O tribunal estava lotado quando Carolina chegou, acompanhada pela assistente social, designada para cuidar das meninas durante o processo. Repórteres se aglomeravam na entrada, ávidos por qualquer informação sobre o caso que havia capturado a atenção nacional. Dentro da sala de audiências, o ar estava pesado com tensão. Carolina observou Beatriz e Alberto serem conduzidos para seus lugares, seus olhares buscando ansiosamente por suas filhas, que não estavam presentes. As horas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. Testemunhas foram chamadas, evidências apresentadas. Carolina ouviu, com o coração apertado, os detalhes do acidente que levou à morte de Miguel, o irmão de Alberto, e as subsequentes decisões que levaram a família Rivas pelo caminho da corrupção. Mas também houve momentos de redenção. Testemunhas falaram sobre as mudanças positivas que Beatriz e Alberto haviam implementado em suas empresas nos últimos anos, sobre projetos sociais que haviam iniciado secretamente. O advogado de defesa argumentou apaixonadamente: meus clientes cometeram erros, sim, erros graves, mas também demonstraram arrependimento genuíno e um desejo sincero de reparar o mal que fizeram. Peço a este tribunal que considere não apenas seus erros, mas também seus esforços para se redimir. Quando chegou o momento das alegações finais, Carolina sentiu seu coração disparar. O futuro de Sofia e Sílvia pendia por um fio. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o juiz proferiu sua sentença. Alberto e Beatriz foram considerados culpados,
Mas em reconhecimento à sua cooperação e aos esforços de reparação, receberam uma sentença reduzida com parte em regime semiaberto. Um murmúrio percorreu a sala. Carolina sentiu uma mistura confusa de alívio e preocupação. Não era o melhor resultado possível, mas também não era o pior. Haveria uma chance de reconstrução. Saindo do tribunal, Carolina foi imediatamente cercada por repórteres. Ela os ignorou. Seu único pensamento era voltar para as meninas e explicar o que havia acontecido. De volta ao apartamento, Carolina encontrou Sofia e Sílvia ansiosas por notícias. Com cuidado e paciência, ela explicou a situação da forma mais simples possível. "Então, a mamãe e o papai não vão para casa agora?" perguntou Sílvia, seus olhos cheios de lágrimas. Carolina as abraçou forte. "Não agora, meu amor. Mas eles estão trabalhando duro para voltar para vocês o mais rápido possível. E enquanto isso, estamos juntas, lembram?" Os dias que se seguiram foram de ajustes e adaptações. Carolina trabalhou em estreita colaboração com os advogados e assistentes sociais para estabelecer um plano que permitisse às meninas visitas regulares a seus pais, garantindo ao mesmo tempo estabilidade em sua rotina diária. Semanas se transformaram em meses, e lentamente uma nova normalidade começou a se estabelecer. Sofia e Sílvia, com a resiliência característica das crianças, se adaptaram à sua nova realidade. As visitas aos pais, inicialmente emocionalmente exaustivas, tornaram-se momentos de reconexão e cura. Carolina, por sua vez, descobriu-se em um papel que nunca imaginou, o de guardiã legal das meninas. Foi uma decisão tomada em conjunto com Beatriz e Alberto, reconhecendo o vínculo profundo que havia se formado entre Carolina e as gêmeas. Um ano após o julgamento, em uma tarde ensolarada de domingo, Carolina levou as meninas para um piquenique no parque. Enquanto observava Sofia e Sílvia brincando alegremente, ela refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntas. "Carol, vem brincar com a gente", chamou Sofia, acenando entusiasticamente. Sorrindo, Carolina se juntou às meninas em sua brincadeira. Enquanto corriam e riam sob o sol, ela sentiu uma profunda sensação de gratidão e esperança. A vida não havia seguido o caminho que qualquer uma delas esperava. Houve dor, lágrimas e desafios que pareciam insuperáveis. Mas também houve amor, crescimento e uma resiliência que Carolina nunca soube que possuía. Naquela noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Carolina olhou para os rostos sorridentes de Sofia e Sílvia e sentiu seu coração transbordar de amor. "Carol", disse Sílvia sonolenta, "você sabe que a gente te ama, né?" "Muito, muito mesmo", acrescentou Sofia, seus olhos já se fechando de sono. Carolina beijou suas testas suavemente. "Eu também amo vocês, minhas pequenas, mais do que podem imaginar." Saindo silenciosamente do quarto, Carolina parou na porta, olhando para as duas meninas que haviam se tornado o centro de seu mundo. Ela sabia que o futuro ainda reservava desafios. Haveria dias difíceis pela frente, à medida que navegassem pela reintegração gradual de Beatriz e Alberto em suas vidas. Mas naquele momento, olhando para Sofia e Sílvia dormindo pacificamente, Carolina sentiu uma certeza profunda. Não importava o que o futuro trouxesse, elas enfrentariam juntas, como uma família. Uma família não definida por sangue ou por lei, mas pelo amor incondicional que compartilhavam. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, Carolina fechou suavemente a porta do quarto, seu coração cheio de paz. A jornada que começara de forma tão inesperada em uma mansão luxuosa havia-as levado a um lugar que nenhuma delas poderia ter previsto. Um lugar de amor, de crescimento, de segundas chances. Um novo capítulo estava começando. E embora o caminho à frente fosse incerto, Carolina sabia que, com Sofia e Sílvia ao seu lado, qualquer desafio poderia ser superado. Juntas, elas haviam encontrado algo precioso. Um lar, não em um lugar, mas umas nas outras. E isso, Carolina pensou com um sorriso, enquanto se preparava para dormir, era o maior tesouro de todos.